Vamos lá. Fala, membros do FS Clube. Estamos aqui hoje nessa live com o professor Felipe Cabral, especialista. Especialista em? Então, Fábio, falar um pouquinho aí sobre mim, né? Eu sou formado na Educação Física e atualmente eu faço mestrado na UFRJ. O meu laboratório, né, o LADTF, seria Laboratório de Desempenho, Treinamento e Exercício Físico, tem como principal área aí treinamento de força, tanto voltado para o alto rendimento quanto para grupos especiais. Também tem uma pós-graduação em reabilitação musculoesquelética e reabilitação cardíaca. E hoje em dia o que eu tenho mais estudado são essas variáveis relacionadas ao treinamento de força, tanto para a área de desempenho, né, quanto para a área de saúde, né, para a área de grupos especiais. Esse laboratório lá que você trabalha, está seguindo o teu mestrado, ele tem vários profissionais de várias áreas diferentes ou só educação física? Então, Fábio, lá a gente tem várias parcerias, né? E a gente tem parceria com o Hospital do Fundão, né? Então a gente desenvolve projetos também no HU, onde tem profissionais da área de saúde, de medicina, de fisioterapia. A gente tem outras parcerias com outros tipos de profissionais, né? Acaba sendo realizado um trabalho assim bem multidisciplinar, né? Lá no meu laboratório em específico, a área é mais educação física mesmo, é treinamento de força. Mas, de modo geral, a gente tem parceria aí com diversas áreas aí de profissionais da saúde. Qual o teu professor lá, o professor responsável pelo laboratório? O professor responsável lá é o Humberto Miranda. Hoje em dia ele é referência internacional, né? Hoje em dia não, já há um bom tempo ele já é referência internacional aí na área de treinamento de força. Ele tem publicações aí em diversas revistas, já participou aí de N congressos, né? Então é um cara que tem muita bagagem e estar lá com esse grupo é uma oportunidade muito boa assim de crescimento, principalmente para essa área acadêmica, nessa área da pesquisa. E aí, chamando você, primeiro eu te agradeço aí pelo convite. Já tinha conversado antes com você, né, para a gente fazer um trabalho juntos. E agora, com essa oportunidade de estarmos em casa, eu acho que os laços com várias pessoas, né, elas se estreitaram, porque a gente estava em casa, começa a conversar, começa a trocar uma ideia, trocar conhecimento, e te agradeço aí a tua presença. E nesse momento, né, anteontem, eu estava vendo uma reportagem, até no próprio, acho que não foi no Instagram, mas foi num grupo dizendo que a maioria dos exercícios colocados na internet, no Instagram, né, ou pelos influencers ou, ou alguns profissionais de outras áreas, não sei, porque a gente nunca sabe quem é o profissional de educação física ou não, 80% eram colocados de maneira errada. Né? Então, assim, já é uma dica para a galera, 80% de maneira errada. A dica é procurar um profissional de educação física, né? Com o Conselho Regional de Educação Física, com registro, tudo. E aí nós estamos com esse momento de dificuldade, de não sair, no academias todas fechadas. A grande saída foi treinar em casa. Então, assim, dentro desse processo todo, dessa dificuldade, nós fazemos uma pergunta para você. Vale ou não vale a pena treinar em casa? Antes de você responder, olha só, cuidado, porque meu canal no YouTube aí, ele tem vários treinamentos em casa. Então, assim, vai com carinho, fala devagar. Pessoal, fica até o final que vocês vão saber certamente os mitos e sobre treino em casa, sobre o HIIT também, que é super interessante. Felipe, tá com a palavra, pode começar com carinho, devagar. Então, Fábio, o que acontece? Realmente tem esse grande problema aí de exercício mal executado, exercício mal orientado. Falando em termos de desempenho, eu gosto bastante de basear minhas coisas em respaldos científicos, né? A gente tem um pesquisador aí que hoje em dia é uma referência mundial em treinamento de força, que é o Schoenfeld, né? Ele tem várias publicações aí na área e até recentemente mesmo ele fez uma publicação, né, que se chama meta-análise, né, que basicamente é o índice de pesquisa mais elevado que tem, tipo de pesquisa mais conceituada, onde ele justamente verificou assim
se tinha diferença, pelo menos para ganho de massa muscular, você utilizar altas cargas, necessitar de altos equipamentos, ou você, com uma baixa carga, né, com às vezes acessórios, seriam possível, né, gerar hipertrofia. O que o estudo verificou, né, que é possível sim você ter ganho de massa muscular, até mesmo com cargas baixas, com o próprio peso corporal. O que acontece é que quando você trabalha, né, com uma baixa carga, tem uma necessidade maior de você atingir uma falha, né? O que seria a falha, né, que chamam de falha concêntrica? É aquele momento que você não consegue mais executar o exercício. Como a gente tem pouca carga, a gente vai utilizar peso corporal ou elástico, realmente há uma necessidade de você gerar um estresse maior, né? Tanto que geralmente o treinamento com esse tipo de finalidade tem até uma sensação de esforço mais alta, porque há uma necessidade maior de um tempo de estímulo, uma necessidade de você gerar estresse na musculatura, né? Se o objetivo for ganhar massa muscular. Então, de forma simplificada falando, se o treino for bem direcionado, você conseguir mesclar bem essas variáveis de treinamento, é possível sim você ter resultados, né, no quesito ganho de massa muscular sem implemento nenhum. E o mesmo vale se o objetivo for perder peso. O que acontece? A finalidade do exercício, quando tem essa ideia de emagrecimento, é você gerar um aumento de frequência cardíaca, você gerar um aumento de consumo de oxigênio. E existem vários estudos na área com comparações de HIIT em esteira, HIIT em corda naval, com HIITs, por exemplo, utilizando burpee, né? Que é um exercício simples, que dá para fazer em casa e, quando bem prescrito, consegue atingir níveis de esforço, né? Níveis de frequência cardíaca, de volume de oxigênio tão alto quanto se fosse fazer numa esteira, por exemplo. Então, os dois objetivos dá. Deixa eu te interromper um minutinho, só para a gente manter uma linha, porque assim, temos muita gente na live que também não são leigos, né, no assunto, não são professores. Assim, eu vou te fazer duas perguntinhas no meio dessa daí. Primeiro, o que seria uma meta-análise? Né? Segundo, e aí, assim, como eu também sou professor de educação física, para falar para as pessoas que estão ouvindo até aí, seria a falha, seria você fazer um exercício de bíceps, até você cansar, até você falhou, não consegue executar mais nenhum exercício, seria o exercício até a falha, correto? Isso aí. Primeiro, assim, a primeira pergunta da meta-análise, né? Por que eu falei esse nome? A gente tem vários tipos. Não é só você pesquisar um artigo na internet que esse artigo, só porque está numa revista científica, ele tem uma validade alta. A gente, na área da pesquisa, a gente sempre procura tentar achar, assim, artigos como se chama meta-análise, são artigos de alto padrão, né, de publicação. O que acontece? A meta-análise ele é um tipo de estudo que reúne vários estudos sobre o tema, né? Pressupõe-se que o pesquisador que fez essa meta-análise pegou todos os artigos disponíveis sobre o tema, selecionou aqueles de maior relevância e, no final, chegou a uma conclusão. Por isso que eu falei dessa meta-análise desse pesquisador, porque, assim, é uma pesquisa de alta validade que conseguiu concluir que, mesmo com uma baixa carga, é possível você gerar ganhos de hipertrofia, né? E se você for pegar lá os artigos e tal, eram usados intensidades de esforço bem baixa. Só que, claro, foi aquilo que eu te falei, há uma necessidade maior de você gerar um processo de fadiga maior. Por exemplo, suponha que você esteja no maquinário, né? Você bote uma carga adequada para 8, 10 repetições, você chega ali próximo à falha, você tem bons resultados, quando se fala em ganho de massa muscular. E às vezes não há nenhuma necessidade de chegar na falha, né? Mas quando se fala de treinos, né, com uma intensidade de esforço mais alta, como por exemplo, com o próprio peso corporal, há uma necessidade de você chegar mais próximo à falha, como você disse, não conseguir realizar mais o movimento, principalmente quando o indivíduo é treinado, Fábio. Tudo vai depender do nível de condicionamento do indivíduo. Claro que um indivíduo destreinado, às vezes um simples movimento de sentar e levantar da cadeira já exige um esforço muito grande para ele, talvez o cara com 6, 8 repetições chegue ali próximo à falha. Então, que já seria suficiente para gerar resultados, né? O que a gente tem que tomar cuidado, até mesmo com essa área de epidemia, né, e ter um profissional por trás para poder prescrever um volume adequado de treinamento, que acontece? O exercício, quando bem orientado, ele de fato pode ajudar no sistema imunológico, né? A gente tem
um tipo de... As NKs, né, que são um tipo de anticorpos que a gente tem, que eles aumentam, né, essa produção quando está numa intensidade adequada para o treinamento. Agora, quando a gente Moderada seria. gera... Agora, quando a gente gera um nível de esforço muito acima do que a gente aguenta, nosso sistema imune pode cair. Aí que está o grande problema da pessoa realizar exercício em casa, né? Ainda mais numa época aí de epidemia viral, né? Então, a importância de um profissional de educação física para poder adequar o volume de treinamento é muito importante. Então, o importante seriam exercícios moderados, não exercícios intensos, para esse momento, é claro. Porque, assim, a pessoa está acostumada a treinar o atleta em si, né? Porque, assim, tem muitos atletas que estão em casa também, eles estão acostumados a trabalhar com intensidades muito altas. Mesmo para eles, há um risco em aumentar muito a intensidade e o sistema imunológico cair? Então, Fábio, se o indivíduo já está num nível de treinamento... Porque, assim, o que é muito intenso ou pouco intenso é muito relativo. Vai depender do indivíduo em questão. Vamos supor um atleta. Um atleta já está acostumado com altos níveis de intensidade. Então, talvez ele manter esse nível de alto de intensidade não vá ser prejudicial a ele, porque para ele em si não é um esforço assim tão grande. Mas, por exemplo, hoje em dia está um efeito muito grande, até mesmo assim, de dicas na internet, de treinos com peso corporal, e muita gente que nunca fez nenhum tipo de exercício começa a fazer. Para esse indivíduo que é destreinado, aí realmente você realizar um exercício de alta intensidade, uma intensidade fora do que ele está acostumado, a gente pode ter diminuição dessa célula NK, né, que são células responsáveis pelos anticorpos, e aí sim você teria uma queda de imunidade. Então, o ideal é você manter o nível de treinamento que você tem, né? Então, assim, se você treina intenso, não tem problema nenhum você manter um alto nível de intensidade. Agora, se você está começando agora... Só para a gente continuar aqui na tua pergunta, pode continuar, só para você falar o seguinte, porque tem uma pergunta aqui da Fabielle, o que seria um exercício intenso? Só para você continuar no teu raciocínio. O que acontece? A gente tem vários parâmetros, né, que a gente pode configurar como intensidade. Claro que a gente em casa, às vezes, sem um profissional do lado, fica mais difícil de você diagnosticar isso. O que hoje em dia é muito utilizado e é bem simples de você poder identificar o nível de esforço, que seria a escala de Borg, né? A escala de Borg é uma percepção de esforço subjetivo e é adaptada a varia de 0 a 10. Basicamente, é como se você sentisse a dificuldade de você fazer o exercício. Então, o nível moderado seria você encarar aquela dificuldade de 6 a 7, por aí, até no máximo 8. O nível intenso seria aquele tipo de exercício que você teria uma sensação de esforço de 9 para 10, ou seja, estou no meu limite, não estou aguentando mais nada. Aí isso sim seria considerado um exercício de alta intensidade, né? Claro que assim, a escala não é 100% perfeita, à medida que quanto mais o aluno vai se habituando com isso, ele consegue identificar melhor o nível de esforço, mas é uma forma de você identificar. Então, se você é um cara destreinado e você percebe, pô, eu estou fazendo um esforço aqui que eu não estou conseguindo nem respirar direito, estou no meu limite, não consigo nem completar. Se me perguntassem uma nota de 0 a 10 de dificuldade, eu responderia 9, 10. Então, talvez seja um exercício que esteja com uma intensidade muito alta para esse momento, pelo menos, né? Então, o ideal seria você, na percepção de esforço, ficar ali até no máximo 7, quem sabe 8. Você pode botar uma escalinha, não está dando para chegar direito não, mas você bota de 0 a 10 e aí você vai dando, está muito fraco, 0. Isso aí na internet vocês conseguem essa escala de Borg que o professor Felipe estava falando. Tem uma outra pergunta aí, ô Felipe, deixa eu só te dar aqui, peraí, só um minutinho. Aqui, ó, professor Freitas, personal trainer, mesmo com pouca disponibilidade de materiais disponíveis, é possível que o indivíduo treinado aprimore seu condicionamento cardiorrespiratório em treinamento em casa? Explica para o pessoal o que é treinamento cardiorrespiratório e você emenda aí a pergunta, a resposta do colega. Então, galera, treinamento cardiorrespiratório nada mais é do que seria esse treinamento aeróbico que a gente faz, né? É você conseguir manter níveis maiores, né, de batimentos cardíacos e tal, de consumo de oxigênio por um período mais prolongado, né? Então, a gente poderia associar o treinamento cardiorrespiratório, por exemplo, com a esteira, né? Para ficar mais fácil da galera entender, né? Nosso famoso treinamento aeróbico. O que acontece, né? Nem todo mundo dispõe, às vezes, de uma esteira ou de uma bicicleta, né? Um ciclo ergonômetro em casa.
E o que a gente poderia fazer, de fato, seria utilizar exercícios com o próprio peso corporal, né? Polichinelo, corrida estática, burpee, como ferramenta para prescrever um treinamento cardiorrespiratório. O que acontece, Fábio? Se falando em treinamento de alto rendimento, um atleta de alto nível, Felipe, esse volume de treinamento talvez seja suficiente para manter os níveis dele de condicionamento? Certamente não, porque assim, é um cara que já está num nível de um pico de treinamento absurdo, treina horas por dia, há uma necessidade maior, né, de se manter, assim, de ter outros recursos para você conseguir manter esse nível de treinamento cardiorrespiratório. Para você conseguir fazer um atleta chegar ali no limite dele de frequência cardíaca e tal, é um pouquinho mais complicado. Por exemplo, bom, atleta de futebol, a necessidade de ter um treinamento de corrida. O que a gente tem que entender, galera, você consegue melhorar a tua aptidão aeróbica com a natação, com a esteira, com exercício em casa? Dá. Mas o ideal é que a gente treine sempre específico. Então, pô, se eu estiver me referindo a um indivíduo treinado, um atleta de futebol, por exemplo, cara, ele tem que correr, não tem jeito. É a especificidade do trabalho dele. Mas se a gente for pensar em praticantes de academia, certamente você consegue ter resultados positivos, né, no treinamento aeróbico, utilizando poucos recursos, né, formatos de HIIT, que hoje em dia a galera tem usado muito, para você conseguir aí tentar manter próximo aí esses níveis de aptidão cardiorrespiratória. E até Só para exemplificar o que você falou, eu mesmo eu ministrava aula numa academia há muitos anos atrás de spinning, né, que é o bike indoor, e apareceu lá um ex-atleta de futebol, né, era goleiro até. Então, assim, a aptidão cardiorrespiratória dele era altíssima, né, para corrida, para tudo. Mas só que com a bicicleta, uma pessoa mais simples, que já treinava comigo todo dia, tinha uma especificidade melhor nesse treinamento do que ele. Então, assim, para as pessoas poderem entender, né? Porque às vezes a pessoa corre pra caramba, mas na hora de fazer bicicleta não é a mesma coisa. Ela pode ter uma boa aptidão cardiorrespiratória, mas para a especificidade do movimento é diferente, correto? Não, com certeza, Fábio. E assim, uma forma de tranquilizar um pouco, já tem até estudos com isso, né? Falando sobre destreino. O que acontece, galera? Às vezes a pessoa, claro, obviamente, a pessoa parar 3, 4 semanas de fazer aquele exercício, naquela intensidade que ela fazia anteriormente, com certeza ela vai ter uma perda de condicionamento, né? Não vai ser exatamente a mesma coisa. Mas a maioria dos estudos vem quando eles passam, vamos supor, você faz 6 semanas de treinamento e para 4, né? Obviamente, nessas 4 semanas paradas, você vai ter uma queda de desempenho. Mas quando você volta a treinar, você recupera mais rapidamente os níveis de treinamento que você tinha anteriormente e muitas das vezes, se você fazer um somatório, até se você não tivesse parado, acaba que no final do ano o resultado seria muito próximo. Existem estudos que comparam isso, né? Pegam 2 grupos. Um treina direto 12 semanas. E aí pega um outro grupo que treina 4 semanas, para 4 e depois volta a 4. Acaba que não tem muita diferença dos resultados dos dois, né? Então, por mais que às vezes a gente não consiga manter um nível de treinamento tão alto durante esse momento, certamente quando voltar a treinar, os resultados são recuperados bem mais rapidamente e talvez nem fizesse tanta diferença se não tivesse parado esse período todo, né? Tem um Freitas, personal, ele fez uma outra pergunta, é uma pergunta meio complexa, né? Pensando no sistema imunológico, o que seria mais recomendável? Treinos mais intensos e com um intervalo maior entre eles ou treinos menos intensos e um menor tempo de intervalo entre eles? Então, Fábio, foi aquilo que a gente estava falando mais cedo, né? Essas células que a gente falou, NK, né, que são responsáveis pelo sistema imunológico, elas variam muito com a intensidade do exercício, né? E o que vai depender como que eu faço o meu treinamento? Bem, se eu já estava treinando antes e eu treinava intenso, muito provavelmente eu treinar intenso não vou ter alteração nenhuma. Mas o que acontece? Se eu não treinava intenso e eu começo a treinar muito forte, basicamente, vou dar um exemplo assim bem claro. Vamos supor que essas células fossem como se fosse a polícia, né? E aí a gente faz um treinamento pesado, vamos supor que vai ter um evento. Aí deslocam a polícia de um lugar para esse evento e deixa momentaneamente aquele local que tomavam conta sem ninguém. O que vai acontecer? Vai ter um aumento de criminalidade, certo? Quando a gente não é treinado
E a gente faz uma coisa muito intensa, é mais ou menos isso. Algumas células responsáveis pelos anticorpos passam a fazer o quê? A reparar nosso corpo. É destinado para uma outra função. Ó, galera, esse cara machucou muita musculatura e ele nunca tinha machucado antes. Vamos pegar todo mundo e levar para lá. E aí a gente pode ter uma queda momentânea de sistema imunológico. Isso acontece. E o período de intervalo, né, ele está muito relacionado ao volume do exercício em si, não necessariamente a intensidade. Então, o que acontece? Períodos menores de intervalo dão uma sensação de esforço maior, né? Então, a pessoa pode sentir que esteja fazendo um estímulo muito mais forte do que aquele recomendado. Então, o ideal é que indivíduos, né, iniciantes tenham um tempo de intervalo maior, né, principalmente em exercícios em casa, do que indivíduos treinados, né? Indivíduos treinados têm uma tendência a se recuperar mais rapidamente. Então, de forma clara, vamos supor que eu passe um estímulo de burpee, né, de exercício de 30 segundos. Talvez o indivíduo treinado só precise de 15 segundos ou 30 segundos para se recuperar totalmente. Um indivíduo de sedentário, talvez seja necessário um descanso maior, descanso de 1 minuto, descanso de 2 minutos, para não levar tanto essa intensidade, né? Tudo vai depender de cada um, né, Fábio? Não dá para a gente dar uma resposta exata que sirva para todo mundo, né? Porque é o que começou a fazer. Antes do canal do YouTube que eu tinha feito, eu comecei a montar as aulas colocando aulas simples de contra-resistência e tal. E aí, algumas pessoas falaram comigo, poxa, essas aulas são muito avançadas. Aí eu falei assim, pô, mas... Aí eu pensei, as aulas não estavam avançadas. As pessoas que não estavam preparadas para essas aulas. O que eu fiz? Eu rebobinei, comecei, botei aula lá, até tem uma lá, vou botar outra amanhã. Na frente da capa escrito assim, easy, fácil. A aula é quase toda sentada numa cadeira. Amanhã eu vou colocar uma outra toda sentada numa cadeira. Porque assim, tem idosos em casa, tem pessoas com um problema no joelho, problema de articulação. Então assim, pensando nisso tudo, se você for reparar, tem mais pessoas precisando de exercícios físicos, esses exercícios meio, não faz isso, são mais avançados do que as pessoas que estão em casa precisando. Então a gente, como professor de educação física, tem que pensar um pouquinho nisso, né? Em relação ao HIIT, fala um pouquinho sobre ele, nas áreas, como é que é separado, como é que as pesquisas falam sobre o HIIT? Então, né, galera, o que acontece? Eu vou tentar não ficar muito técnico assim, né, porque tem muita gente que não é da área aqui, né? O HIIT, ele tem vários tipos de... Ele tem 4 tipos, né, gerais, né, de prescrição. Uma delas é HIIT com períodos longos, né, que basicamente você tem tempos de estímulos maiores e tal. E tem HIITs curtos, onde você tem um tempo de estímulo um pouco menor, não mais intensos, né, e às vezes com uma necessidade de um tempo de descanso maior. E existe outros 2, né, que é o RST e o CIT, que também são 2 tipos de HIIT, né? Cada um tem uma configuração, né? Cada um tem um tipo de modelo de prescrição. Em linhas gerais, o HIIT nada mais é do que um treinamento intervalado de alta intensidade. É você dar estímulos intensos que necessitam de um tempo de intervalo, né? Diferente daquele aeróbico tradicional, que como tem uma intensidade um pouco mais baixa, há uma necessidade a pessoa consegue permanecer por horas ali na esteira, né? Então, basicamente, aquele pique que a gente dá, né? Depois há uma necessidade da gente descansar, é uma forma de fazer um HIIT, né? Uma forma de fazer um treinamento intervalado. E já o contínuo é aquela caminhada na esteira, aquele trotezinho que a gente consegue ficar ali por 30, 40 minutos, mais de 1 hora ali, né? Sem se cansar. E no que caracteriza o HIIT? Assim, a gente vê muito na internet aí, aula de HIIT, aula de HIIT, aula de HIIT, porque assim, às vezes, antigamente as bibliografias, né, falavam do treinamento intervalado de uma maneira prolongada, né? Você dava um estímulo de 1 minuto e você dava um descanso de 3 minutos. Hoje em dia já mudou muita coisa. Hoje em dia você pode ter um descanso ativo, né? Esse HIIT, ele tem alguma regra de pausa para intervalo, para caracterizar o treinamento intervalado, que é o HIIT? Então, né, Fábio, o que caracteriza o HIIT seria essa oscilação de intensidade, né? Então, alguns parâmetros básicos são os estímulos mais fortes têm que ter intensidades maiores do que o tempo de descanso, né? Do que o esforço e do que o repouso.
Então, não tem uma coisa assim fechada. O que se tem é o seguinte, quanto maior a gente atingir uma intensidade de esforço, ou seja, a gente encontra hits aí que chega a mais de 100% da tua capacidade respiratória, né? Mais de 100% do teu volume de oxigênio. Então, obviamente, quando você dá um estímulo assim tão forte, há necessidade de um tempo de descanso muito maior, né? Então, vamos supor que eu dei um esforço de, sei lá, 130%, 140% da minha capacidade máxima, de 30 segundos, 40 segundos no máximo. Talvez há uma necessidade de eu descansar 3, 4 minutos, um tempo de intervalo muito maior, até para poder me recuperar para realizar o próximo sprint, né? Ou então você pode fazer o HIIT também com intensidades mais altas, né? Mas bem mais baixas do que seu limite máximo. Então você vê hoje em dia HIITs com, por exemplo, 90% da capacidade, o cara consegue ficar ali 4 minutos, 3 minutos num estímulo forte e depois dá um tempo, um intervalo ou de mesma instância, né, também de 3, 4 minutos, ou pela metade do tempo, enfim. Vai depender da prescrição, né? Todo tipo de forma de HIIT pode gerar resultado, né? Vai depender de como o profissional que está ali por trás vai montar esse HIIT, como que ele vai periodizar, né? Os diversos tipos de modelos de HIIT também são importantes para isso, periodização, né? Você conseguir variar os modelos de treinamento ao longo do tempo. Então, não tem um tempo fechado, mas basicamente o que caracteriza isso. Um estímulo mais forte, seguido de um intervalo. Esse intervalo pode ser, como você falou, ativo, com movimento, com a pessoa fazendo alguma coisa mais leve. Por exemplo, o cara correu muito forte. O cara depois faz uma caminhada ou uma corrida um pouquinho mais leve. Ou então fazer o descanso passivo, que é aquela pancada que a gente dá, que é uma necessidade do cara ficar ali parado, sem se mexer, sem nada. Tem uma pergunta aí, mais uma pergunta meio perigosa, uma pergunta perigosa. Mas nesse momento, né? Aí, ó, perguntando sobre o treinamento com oclusão vascular no atual momento. Explica para a galera o que seria o treinamento com oclusão e ele está pedindo só a tua opinião. Né? A minha opinião eu dou depois da tua. Fala. O que acontece, né, galera? Para quem não sabe, o treinamento de oclusão, vou te dar um exemplo bem prático. Vamos supor que você faça um movimento de bíceps, né, de subir e descer o braço. A oclusão vascular, o que faz, ela é ocluir ali momentaneamente aquela região, no caso o bíceps. Consequentemente, você vai ter uma menor passagem sanguínea. Então, você tem menos nutrientes, você tem menos aporte de oxigênio. Então, até com uma carga bem baixa, você consegue gerar um estímulo muito, muito forte, né? Sem haver uma necessidade de utilizar altas cargas e tudo mais. Vem sido muito utilizado na área de reabilitação. Apesar de hoje em dia a galera usar na hipertrofia, já tem estudos comprovando não haver diferença significativa entre usar oclusão vascular ou treinar pesado. Então, não haveria tanta necessidade de fazer um treino de oclusão. Mas, para o atual momento, para o profissional que talvez fosse atender em casa, um indivíduo que já é bem condicionado, já está acostumado a treinar intenso, pode ser uma ferramenta para o cara utilizar para conseguir manter a alta intensidade do treinamento. Seria bem viável. O grande problema seria um indivíduo destreinado, que nunca treinou, começou a realizar um treino de oclusão num momento como esse. Claro que assim, galera, o treinamento de oclusão, ele tem os seus riscos e tem que ser supervisionado por um profissional. Não dá para a pessoa fazer sozinho, né? Para amarrar um garrote, amarrar uma fita no braço e começar a fazer. Tem que ser muito bem administrado, isso depende dos valores de pressão arterial que o indivíduo tem. Então é uma ferramenta que tem que ser usada com cautela, ele tem que saber usar. Nesse momento, assim, eu acho que nós, profissionais de educação física, nós estamos acostumados a trabalhar de uma maneira bem intensa. Está acostumado a trabalhar intenso, né? Na academia. Vamos montar um programa de treinamento mais intenso. Nós estamos acostumados. Nós gostamos de trabalhar assim. Mas é um momento para a gente, voltar e pensar e organizar o treino do cliente. Mas o cara tem que se sentir cansado. Não é um momento disso. É um momento de manutenção. É um momento de manutenção de quê? Do condicionamento, manutenção da parte muscular. É um momento de manutenção, é um momento de calma. É um momento de pegar o cliente e você tratar ele com todo carinho, com um treinamento mediano, sem extenuar o aluno. Então, assim, mesmo as pessoas que estão aqui nos vendo,
que não tem nenhum profissional, mas eu caminho sozinho na praça, eu saio correndo desesperado. É momento de você baixar a bola e fazer de maneira moderada. Para quê? Para não prejudicar no teu sistema imunológico. Perfeito? Eu até até brinco agora com meus alunos um pouco, né, Fábio? Né? Não seria hora nem de fazer dietas extremas, né? O que acontece? Sim. Eu acho que agora é até liberado comer um pouquinho mais, assim, do que ficar se restringindo, querendo emagrecer na quarentena. Porque dietas extremas também remetem a... Dietas com muita restrição calórica também remetem a baixa de sistema imunológico, né? Então, eu acho que agora o principal objetivo que a prática de atividade física tem que ser direcionada é para manutenção, né, de condicionamento físico e manutenção dos níveis de força e tal, que são preditores até de mortalidade, né? Tem relação capacidade funcional e força muscular com longevidade, né? Então, em teoria, indivíduos que têm mais força e são mais bem condicionados vivem mais. Tem bastante evidência científica sobre isso. Então, acho que agora não é no momento de ninguém ficar magrinho, ninguém ficar fortão. Eu acho que o principal objetivo da atividade física no momento seria essa, né? Você conseguir manter esses níveis de condicionamento físico adequados. Isso aí é o primordial nesse momento. Esse momento agora é o momento de ter o máximo de tranquilidade possível. Não adianta não fez nada durante a vida inteira. Aí agora que está em casa quer ganhar o mundo em 40 dias, vamos botar quarentena em 40 dias, né? Vamos botar 40 dias em 30 dias, não dá para ganhar o mundo nesse momento. Então, assim, tanto para os profissionais que tenham esse cuidado, e tanto para a galera que está querendo voltar a treinar, porque virou uma febre de exercícios físicos na internet de novo. A recomendação que se tem aí, assim, em época de coronavírus, né, até algumas publicações que saíram, é para os indivíduos tentarem pelo menos manter aí 30 minutos de atividade física moderada, né, todos os dias e tal, ou 20 minutos de atividade um pouquinho mais forte, né, mas nada também de forma absurda, né? Felipe, vamos avançar um pouquinho? Falar um pouquinho mais aí dos exercícios, né, para você, primordiais para esse momento aí. Você acha que seria os exercícios de contra-resistência, que seria melhor para esse sistema imunológico, ou os exercícios de cardiorrespiratório, ou dá para fazer um treinamento misto aí em casa com circuito, alguma coisa assim? O que você acha? Então, Fábio, eu acho que agora o ideal, né, seria realmente um treino combinado. Você consegue manter na mesma sessão tanto exercícios assim mais neuromusculares voltado para força, quanto exercícios voltado para aptidão cardiorrespiratória, né? O ideal é que realmente as duas coisas sejam mescladas, né? O tipo de exercício foi aquilo que a gente falou, depende do nível de condicionamento de cada aluno. Existem exercícios de baixa complexidade, como por exemplo um polichinelo, um sentar e levantar da cadeira, que a maior parte dos indivíduos poderiam estar fazendo. E existem exercícios de alta complexidade, né? Como o burpee, o climb, que são exercícios mais intensos, que aí o ideal seria que esse indivíduo tivesse um pouquinho mais de condicionamento, né? Então, por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado com esses treinos assim que tem gratuitos na internet, justamente por isso. Porque muitas das vezes ela não tem um direcionamento. Muitas das vezes não é dito nem para quem é aquele tipo de treinamento. A pessoa pega lá, joga, treino de hoje, galera. E assim, para que galera é essa, né? O indivíduo sedentário pode fazer, o indivíduo ativo, aquele senhorzinho pode fazer. Então, isso é uma coisa que tem que estar muito bem delimitado, né? Tem uma pergunta aqui ainda. Falar um pouco sobre os efeitos cruzados do treinamento, pois o treinamento unilateral talvez seja uma ferramenta importante para indivíduos acometidos por alguma lesão ou distúrbio neurológico. Inclusive hoje, né, é o dia da conscientização do autismo, né? Então, assim, é uma pergunta até pertinente a essa situação. O que você acha, Felipe? Então, Fábio, eu até falei um pouquinho ontem sobre essa parte, né? Falando de parte neurológica, o que acontece? Todo ser humano, Fábio, a partir dos 30 anos de idade, já começa a ter perda cognitiva. A gente começa a ter perda de massa branca, ter perda de massa cinzenta. Isso é até uma coisa que a gente vê muito no indivíduo idoso. Ele tem uma série de distúrbios neurológicos, né? Justamente por causa dessa perda cognitiva.
E não adianta, todo mundo vai ter esse processo de deteriorização neural. O que, entre aspas, ajuda um pouco a gente? Hoje em dia já tem estudos até com a própria caminhada mesmo, que indivíduos que são mais ativos tendem a ter essas deteriorizações um pouquinho atenuadas. Então, assim, se você for pegar um cérebro de um indivíduo descondicionado e um cérebro de um indivíduo condicionado, com a mesma idade, por exemplo, 50 anos, muito provavelmente o indivíduo que tem 50 anos e é ativo, é condicionado, tem menos perda neural do que o indivíduo destreinado. E isso também serve para essas desordens neurológicas todas, né? Hoje em dia tem professores que dedicam a estudar Parkinson, Alzheimer, e todos os artigos que você for procurar é um consenso. O exercício ele ajuda sim nessa parte neural. Respondendo o Fábio assim, sobre o treinamento no lateral, cara, eu acho complicado nesse momento de home training, né? Você direcionar algum tipo de treinamento, por exemplo, só de um lado para melhorar o outro membro, que é o que ele quis dizer, né? Treinamento cruzado. Eu acho que isso é um tipo de trabalho que a necessidade de um profissional estar ali do lado, né? Então, já é um tipo de trabalho mais difícil de você conseguir fazer nessa época assim de epidemia, né? Mas se tratando aí, como você falou, Fábio, do autismo, de outras doenças neurológicas, né? O exercício físico, ele tem sim capacidade de atenuar, né, os sintomas da doença, de trazer um pouquinho de melhora cognitiva aí para esse público. Você tem mais algum tema aí que ligue a essa situação toda aí, Felipe? Então, Fábio, hoje em dia a gente realmente não sabe muita coisa sobre o coronavírus ainda, né? A gente já tem uma série de incertezas. A gente sabe que se trata de uma epidemia viral, né? E o que a gente consegue observar, né, é que vários estudos assim, né, que fazem exercício físico e correlacionam com outro tipo de epidemias, né, epidemias virais, você vê um benefício do exercício físico na questão do sistema imune. Ou seja, é uma forma assim de você manter o sistema o sistema imunológico mais alto, fazer exercício físico. Então, eu acho que no momento entre aspas, assim, a terapia medicamentosa que a gente tem mais de aliada aí é se manter ativo, né? Tem a pergunta aqui, exercício para o pessoal obeso, né? Tem outra pegada, não tem pegada, como é que vai ser o treinamento, qual o melhor treinamento no momento, né? Eu acho que ele quis dizer isso, Felipe. Então, Fábio, a gente tem estudos aí de pessoas obesas, né, até realizando treinamento de HIIT. Foi aquilo que a gente conversou e vale a mesma coisa do condicionamento físico, né? Que tipo de obeso é esse, né? Geralmente o obeso ele tem um alto padrão inflamatório já por si só. Então ele já tem a musculatura com dano maior, ele já tem a inflamação de diversas outras células. Então tem que ter um pouquinho mais de cautela na prescrição de treinamento no que tange o que a gente falou a aula inteira, né? A respeito de intensidade e tudo mais, né? Pressupõe-se que ele seja um indivíduo, né, inativo, né? Então tem que ter um pouquinho de cautela. O que realmente tem que tomar cuidado é assim, com dietas extremamente restritivas, né? Hoje em dia a galera está muito nessa ideia de zero carb, de corta glúten, corta frutose, corta lactose. E dietas restritivas realmente têm ligação com baixa de imunidade, né? Aí eu acho que não seria um movimento para uma dieta tão extrema. Mas eu acho que de maneira geral é isso. Eu tenho um pouquinho eu tenho muito, como profissional, eu tenho muito um medo do HIIT. Eu acho o HIIT, mesmo com os estudos avançados e tudo, eu fico meio temeroso com pessoas destreinadas fazendo HIIT. Eu fico na prática, na teoria é uma coisa, mas na prática botar todo mundo para fazer é muito preocupante. Como é que é a tua prática em relação a isso, Felipe? O que acontece, Fábio? Eu acho que assim, qualquer ferramenta que você for utilizar, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, até porque a gente lida com uma outra vida humana, né? Então, se a galera não está muito confiante para a prescrição do treinamento, seja qual for, é melhor às vezes a pessoa ser um pouco conservadora e manter a saúde em primeiro lugar, né? Obviamente, a gente tem que pensar que
alta intensidade é muito relativo, né, Fábio? Então, vamos supor, um indivíduo obeso, talvez uma caminhada para o cara um pouquinho mais forte já seja um alto esforço. Então, o cara indiretamente, só o fato dele estar alternando uma caminhada, talvez ele já esteja fazendo um HIIT. Porque a gente tem muita ideia de que o HIIT tem que ser aquele cara se matando, se bufando, correndo pra caramba. Né? E não é bem assim que funciona. Tudo vai depender do nível de condicionamento desse indivíduo, né? Então, às vezes, uma simples caminhada um pouco mais forte, com períodos de caminhada mais forte, caminhada mais fraca, já é um HIIT, né? Então, muitas das vezes, o profissional está prescrevendo o HIIT e nem sabe, né? Porque o HIIT não é só também aquela... Não tem que ser um estímulo de 30 segundos super forte. Se você dá um estímulo de 3 minutos, né, um pouco mais forte, e alterna com estímulos de 2 minutos um pouco mais fraco, é um HIIT. HIIT não tem que ser só curto. Esse é um grande problema também que eu vejo na prescrição do HIIT da galera. HIIT não é para ter só 10 minutos, né? O HIIT, você pode muito bem fazer um HIIT de 1 hora, né? Não existe isso. O HIIT tem que ser só 2 minutos, 4 minutos. O HIIT tem que ser só Tabata, 20 para 10. Né? O HIIT é uma ferramenta que eu acho que hoje o dia eu uso muito para minha prática, é que ela te possibilita você fazer até um indivíduo que é um pouco sedentário, fazer algo um pouquinho mais forte e ficar mais tempo treinando, né? Então, eu também utilizo o HIIT para fazer treinos longos, né? Não necessariamente fazer treinos curtinhos, né? Tem uma pergunta aqui, eu acho que já falou um pouquinho sobre isso, mas é importante até falar de novo, porque o pessoal entrando aí de novo. Com pouco espaço em casa, qual seria o melhor treinamento no momento que estamos? Então, Fábio, foi aquilo que eu te falei, a gente falou até mais no início, mais cedo, né? Quando se tem uma necessidade maior, né, de você gerar fadiga, sem ter carga, sem ter nada, você talvez gerar um pouquinho de esforço nesse caso, os treinos em circuitos acabam sendo mais recomendados, né? Porque você consegue fazer com que o cara chegue a um nível considerado de esforço, porque fez uma sequência de exercícios, né? Então, eu acho que no momento os treinamentos que mais assim se aplicam, ainda mais com peso corporal, são esses treinamentos no formato de circuito. A idosa com problemas articulares se enquadraria em qual método de treinamento? Responde essa pergunta para agora, para esse momento, para essa baixa do sistema imunológico, tudo, e a pessoa tem esse momento. Uma idosa com problemas articulares se enquadraria melhor em qual método de treinamento para você? Não, Fábio, problema articular é uma coisa muito ampla. Vai depender de qual problema articular que essa pessoa tem. Enfim, é problema de joelho, é problema de quadril, é problema de ombro. Então, assim, tem várias coisas a se considerar. Obviamente, se uma pessoa é muito debilitada, né? Felipe, meu aluno mal consegue levantar sozinho. Cabe a mim passar um treino para ele fazer em casa? Já é mais complicado porque é um indivíduo que tem uma necessidade maior de atenção. Né? Mais de linhas gerais, se não for nenhum problema articular absurdo, né, que impossibilite o cara de fazer esforço, não vejo problema nenhum em ser direcionado um tipo de treinamento para esse cara fazer em casa, não. Existe diferença em estudos ainda hoje sobre o treinamento contínuo e o intervalo em termos de emagrecimento? Então, Fábio, o que a gente sabe, né? Você consegue... A base do emagrecimento é restrição calórica, né? Então, em teoria, se esse indivíduo faz restrição calórica e não faz nem exercício, ele iria emagrecer. De linhas gerais, tudo vai depender de disponibilidade de tempo desse indivíduo e tudo mais. O que acontece? O gasto calórico que a gente gera em si no exercício, a quantidade de massa muscular que a gente ganha, acaba não sendo nem um fator primordial que ajuda no emagrecimento. O que a gente auxilia muito no emagrecimento seria as adaptações musculares que os nossos músculos, o nosso corpo, em linhas gerais, consegue. Então, o nosso corpo consegue utilizar mais oxigênio, nosso corpo consegue oxidar mais gordura, tudo por causa do treinamento. E isso você vai conseguir com treinamento contínuo, com treinamento intervalado, um treinamento de força. Então, tudo vai depender do indivíduo.
meu indivíduo tem muito pouco tempo para treinar. Ele tem 15 minutos, 20 minutos para treinar. Será que um treinamento aeróbico contínuo seria a melhor ferramenta? Ou então você fazer um mesclado, fazer um treinamento intervalado que envolva tanto a parte de muscular quanto a parte de aeróbico, né? Então, tudo vai depender do indivíduo, quanto tempo esse cara tem disponível, qual o nível de condicionamento dele. Mas também o HIIT não é milagroso, né, galera? Não é para condenar o treinamento aeróbico contínuo. Tanto que tem estudos que, quando se equaliza o volume do treinamento, né, Fábio? No fim das contas, eu fiz o mesmo limiar de esforço pelo mesmo período de tempo, não vai ter muita diferença. Então, tudo é aplicável, né? Não consigo, assim, ver um nível de superioridade, não, um superior ao outro, não. Eu também não consigo ver. Porque antigamente se falava muito assim em relação ao EPOC, que é o consumo de oxigênio pós-exercício, falava-se muito que o treinamento intervalado, esse consumo de oxigênio, ele é mais prolongado do que o contínuo. Que 30 minutos de contínuo era uma coisa, 30 minutos intervalados era uma outra coisa. Então, antigamente falava-se muito em relação a isso, a esse consumo de oxigênio para exercício. Entendeu? E hoje, continua ainda essa pegada do consumo. Então, Fábio, é até um assunto um pouco polêmico, né? Tem várias vertentes aí que cada um defende uma coisa. O que acontece, Fábio? De fato, um treinamento mais forte gera um EPOC maior, né? E gera uma maior necessidade de consumo de oxigênio pós-treino e tudo mais, que acaba remetendo a um maior número de calorias gastas. Só que quando a gente bota na ponta do lápis, Fábio, também não tem nenhuma diferença assim absurda. Vou até trazer um pouquinho na prática, né? Hoje me perguntaram se tinha diferença o cara, às vezes, ganhar muita massa muscular para perder peso. A gente sabe que 1 quilo de músculo gasta, em média, 18 calorias, né? Então, se esse cara ganha 10 quilos, o cara está gastando 180 calorias só a mais. Será que isso que realmente vai fazer o cara perder mais peso? Ou será que o exercício físico não são outras ferramentas que o exercício físico proporciona que faz ele perder mais peso? O que eu vejo mais importante com o exercício é você conseguir aumentar a aptidão desse teu aluno. Melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, melhorar a aptidão muscular. Aí tudo isso faz com que o teu metabolismo se torne mais eficiente, né? Vamos supor, se você é um cara que tem um alto condicionamento respiratório, você consegue se manter mais tempo em esforço. Você tem mais oxigênio disponível, consequentemente você está mais ainda ali no sistema aeróbico, está ali mais tempo consumindo gordura como fonte de energia. Então, eu acho que a aptidão cardiorrespiratória, a aptidão muscular que você consegue gerar com exercício, em linhas gerais, hoje em dia, são os maiores contribuintes no fator emagrecimento. Óbvio que o exercício intenso tem um EPOC maior, né, tem um consumo de oxigênio maior pós-treino, mas no final das contas, tem várias formas de você trazer resultado para esse cliente, mesmo não se considerando EPOC, né? Ele está perguntando até aqui, o professor, se tivesse que escolher um único acessório a ser utilizado em treinamento em casa, qual acessório escolheria? É difícil falar. Pode ser o quilo de arroz, pode ser o quilo de feijão. Não, pode ser. Eu acho que assim, eu acho que para o profissional de educação física, assim, pessoal, um equipamento que eu uso muito é o TRX, o elástico, né? Que você consegue colocar ele na bolsa e levar para qualquer canto. Então, acho que assim, o profissional que atende a domicílio, são boas ferramentas a se utilizar. Mas foi como a gente falou anteriormente, né? O corpo, né, a musculatura reconhecem estímulos. Então, se ela vem de um saquinho de arroz, de um halter, de uma placa de peso, não importa, né? O que importa é a fadiga, é o estresse que a gente gera nessa musculatura. Entendi. Eu acho que é difícil aí um acessório para isso tudo. São vários, depende do que tem em casa, depende muito. Assim, né? Foi aquilo. Uma simples cadeira, Fábio, dá para você fazer um exercício, né? Hoje em dia eu estava até também explicando para um aluno meu, vamos dar um exemplo assim, prático, né? Vamos supor o exercício de agachamento, que é o exercício que todo mundo gosta de passar para a perna e tal. São poucas pessoas, Fábio, que conseguem agachar com peso corporal. Você concorda comigo? Você está pesando quanto agora, Fábio? Está pesando quanto agora?
Tá 91, pesando acho quanto que agora? com a quarentena deve estar um pouquinho mais. É. Tu consegue agachar com mais de 45 quilos de cada lado? Não, não consegue não. Bem complicado. É, tem que ser um cara que esteja em um nível de treinamento muito alto. Você Muito concorda alto. comigo? Se você for subir uma cadeira com uma perna só, você não está levantando mais ou menos o seu peso corporal? Concordo. Então você estaria levantando 90 quilos, ou seja, um nível de esforço alto pra caramba. Qual seria a diferença, entre aspas, de você fazer isso com peso ou com seu próprio peso corporal subindo numa cadeira, por exemplo? Então, A intensidade seria maior até sem peso mesmo. então Até no assim, próprio peso do corpo. o importante é aquilo que a gente falou anteriormente, gerar estresse e fadiga nessa musculatura. Como você vai gerar isso, não é o fator mais importante, pelo menos não no momento, né? Claro que assim, né, galera? Eu tô dando linhas bem gerais, né? Obviamente tem diferença, né? Do peso, diferença de vetor, assim, diferença física, né? Mas a gente tá falando de cansar a musculatura de modo geral. Aí realmente não tem diferença nenhuma, né? Você pode fadigar isso com qualquer coisa. É até engraçado, Fábio, que hoje em dia a gente vê até estudos que vem ganho de massa muscular, por exemplo, do cara fazer bike indoor, né? Do cara pedalar, né? Então, o cara andar de bicicleta, o cara tem ganho de massa muscular no membro inferior. E o cara não tá levantando nenhum tipo de Aonde isso? carga, né? Então, assim, o importante, né, é que a gente tinha aquele conceito muito enraizado, tipo, o cara tem que segurar um pezinho, fazer tantos movimentos e ganhar para ganhar massa muscular. E não é assim, né? Não vai mudar o cara levantar. Você gerou estresse nessa musculatura, gerou esforço, né, de maneira adequada, você consegue ganhar hipertrofia. Isso aí é bem discutível. Né? Então você me deu uma pergunta para te fazer uma pergunta maluca, né? Porque assim, é o que todo mundo fala aí na academia, na internet, para a gente acabar com chave de ouro. Escada, subir a escada, melhora a musculatura, melhora o condicionamento cardiorrespiratório. Para que serve subir escada na academia e subir escada no seu prédio? O que acontece, Fábio? Eu já vou dar um adendo assim, eu não sou muito fã de escada de academia, não, né? Por mim, eu até aboli essas escadas, mas o pessoal gosta bastante, né? Primeiro que assim, você vai ver pouquíssimas pessoas com um bom padrão de movimento na escada. E dá até agonia quando você vê aquele cara subindo 2 degraus de uma vez, né? O cara mal consegue subir 1 degrau no dia a dia, o cara na academia quer subir 2 de uma vez numa velocidade rápida. Então, em termos assim de padrão de movimento, é horrível. Ninguém consegue manter um padrão de movimento adequado. E outro ponto, foi o que a gente conversou. O cara faz escada para ganhar perna. Fábio, tá dentro de uma academia. O que é mais produtivo? O cara descer, socar carga e fazer um esforço muito maior? Ou o cara ficar meia hora subindo e descendo escada? Obviamente, o que vai ser melhor é o cara fazer força na academia. E em termos de mas tem muitos youtuber dessa aí, influenciador digital, que bota caneleira para subir escada, caneleira para andar de esteira. Deve botar caneleira no pescoço para comer, para fazer força no pescoço na hora para comer também. Fábio, isso é complicado, né? É o que a gente conversa assim. O cara dentro de uma academia, o cara tem todo um suporte de peso, de maquinário, exercícios de agachamento, uma série de exercícios para ele utilizar, com cargas adequadas, com um bom padrão de movimento, gerando um estímulo adequado, para que ele vai perder tempo, horas numa escada, para ficar subindo e descendo com uma caneleira, podendo ser muito mais produtivo com exercício de musculação ali embaixo. Então, fazer escada com o intuito de ganhar massa muscular, eu acho que não tem necessidade nenhuma, acho que nem se aplica. Felipe, eu melhoro a minha aptidão cardiorrespiratória fazendo escada? Cara, é um treinamento aeróbico, né? Então, se você fazer aquilo ali por um determinado período de tempo, obviamente você vai ter melhora nessa aptidão cardiorrespiratória. Mas eu acho muito difícil você, talvez, gerar, por exemplo, intensidades maiores de frequência cardíaca, como num sprint, né? Que também seria até, acho que, para meu ver, muito mais seguro do que na escada ali, você acelerando e tal, botando caneleira, inventando 1001 parafernálias, né? Então, galera, não inventem, entendeu? É feijão com arroz, é simples, só vai evoluindo. Então, que a galera inventa muito. Antigamente era uma invenção danada. Na aula de bike, o pessoal botava caneleira, tirava guidão, tirava banco. Então, assim, hoje o pessoal não tem mais o que inventar. O que é bom já foi inventado. Né? Agora só os estudos vão aperfeiçoar. Então, a galera tem que ter isso em mente. Tanto a galera
que não é leiga, que a galera tá treinando, vai treinar, e tanto a galera que é profissional de educação física. Então tem que ter isso bem separado, bem organizado. Felipe, dá suas considerações finais aí sobre o mito e a verdade sobre o treinamento em casa. Então, nossa, cara, live vai estar acabando daqui a pouco. Tá acabando já, vai dar 1 hora já. Então, assim, de linhas gerais, cara, é possível sim ter resultado em casa, desde que o treino seja bem montado. O que a gente tem que ter em consideração? Indivíduos que estavam destreinados tem que dar preferencialmente foco em exercícios moderados a baixa intensidade, né? Até porque esse indivíduo nunca foi exposto a uma alta intensidade anteriormente. Se ele for começar a fazer um exercício intenso agora, pode prejudicar o sistema imune dele. Aqueles indivíduos que estão acostumados mais com um treino intenso, não há problema em um cara tentar manter aquele nível de atividade física. Quando se trata de massa muscular e emagrecimento, é possível sim você conseguir resultados treinando em casa. Obviamente, quanto maior, né, o nível dessa pessoa, há uma necessidade maior, né, de estímulos extras, né? Foi como a gente conversou. Um atleta de futebol dificilmente vai conseguir manter o condicionamento dele lá no teto quando ele estava treinando em campo, fazendo toda aquela coisa. Assim como um atleta de fisiculturista vai conseguir gerar um estímulo tão grande na musculatura porque o cara está acostumado a toneladas de peso. Mas, de linha geral, os indivíduos assim, praticantes normais conseguem ter bons resultados treinando em casa, sim. Ô, Felipe. Fábio, 15 segundos que a gente tem aí, Fábio. 15 segundos aí. Então, assim, galera, quero agradecer. Felipe, deixa teu contato aí para o pessoal. Obrigado aí, galera. Quem quiser me seguir aí, Felipe Cabral 2505. Só falar comigo no Instagram, tirar dúvida, tô aberto aí. Abraço, galera. Salva no teu stories aí, que eu vou botar essa